Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse dia, ou nesta noite, ou nesta manhã, dependendo do horário que você está ouvindo ou assistindo esse episódio, com mais um episódio, né? Plasticamente falando, com mais um episódio do nosso PodSente. Hoje nós temos um convidado ilustre aqui conosco, uma participação mais do que especial, denominado como Tiago. Tiago Felipe Coletti Malosso, mais conhecido carinhosamente por nós aqui do campus da Unisal como Tiago Malosso. Professor Tiago Malosso, para quem não conhece, Tiago Malosso é advogado criminal, professor, mestre, pesquisador da área dos direitos humanos. É um prazer tê-lo aqui conosco, professor. O prazer é todo meu, fiquei extremamente feliz e honrado com o convite, né? Muito bacana participar dessa atividade que vocês estão conduzindo de forma tão empenhada e competente. E estamos aí para conversar um pouquinho sobre o núcleo, direitos humanos, à total disposição. Tá joia. E como temática de hoje, do nosso episódio, é conhecendo o núcleo de educação de direitos humanos. Professor, para você, o que é o núcleo de educação em direitos humanos? O núcleo de educação, o NED, né? A gente chama ele carinhosamente de NED lá nas nossas postagens, no nosso grupo. O grande objetivo dele, né, é conhecer e promover uma cultura, uma educação em direitos humanos, né? A ideia é fomentar em todos e todas, né, seja aqui da comunidade acadêmica nossa, né, quanto discentes, alunos, alunas, docentes, corpo técnico, né, e mesmo aberto à comunidade também, a importância do reconhecimento dos direitos humanos, né? Pensando numa formação cidadã, que é o que o Unisal busca, né, no seu propósito, a dimensão dos direitos humanos é fundamental. Então a ideia é essa, é conscientizar, perceber a importância para que a gente possa ser de fato um agente aí transformador na sociedade, né, no respeito aos seres humanos. Perfeito. Dani? Olá pessoal, aqui novamente, né, mais um episódio. E professor Tiago, nós como alunos, o que nós precisamos para participar do programa? Que atividades são desenvolvidas durante o ano ou o semestre? Olha, o único pré-requisito é vontade. Basta esse. Mas a gente tem um grupo de WhatsApp, basicamente, em que a gente vai trocando experiências, né, com os alunos que já participam, né, os alunos, as alunas. Temos também alguns ex-alunos e ex-alunas que integram o grupo, né? Temos alguns professores aqui também da instituição participando, temos até um membro externo que integra. Então, basta me procurar, seja aqui no Unisal, seja pelas redes sociais, e também a gente vai disponibilizar aí no campus, já faz tempo que está esse projeto e não fizemos até hoje, pelo menos um QR Code para quem quiser ingressar no grupo do NED de forma mais fácil, aí só vai linkar e entrar, mas basta ter vontade. Quem se interessa pela temática, né? Ou mesmo quem quer conhecer melhor a temática para sair de um conhecimento superficial sobre o tema, está mais do que convidado, né? Ao longo do ano, nós fazemos a promoção de algumas atividades, né? Então, ocorrem palestras, ocorrem rodas de conversa. Agora nós fizemos a primeira visita técnica, há 2 semanas atrás, né? Fizemos uma visita técnica ao Memorial da Resistência e fizemos a visita técnica também ao Museu da Língua Portuguesa, numa exposição específica sobre línguas africanas, né? A influência delas aqui no Brasil, na língua portuguesa. Eventos que a gente tem promovido muito em parceria com os outros núcleos da faculdade, o NERER, o núcleo ambiental, né? Então, sempre procurando dar esse caráter de multidisciplinariedade, interdisciplinariedade. Então, assim, as atividades vão sempre sendo divulgadas aí pelos grupos, né, de WhatsApp das salas, das turmas, né? E pode aderir à participação no evento ou nas atividades e mesmo integrar o grupo de fato para poder auxiliar. Estamos sempre precisando de mais braços e pernas para
chegar a objetivos mais audaciosos, né? Sim. Tá certo. A gente sabe que o núcleo de direitos humanos aqui, ele funciona também em parceria com outros núcleos, né, de outros campos, né, do Unisal. Especificamente para nós aqui de Americana, qual que é a relação ou qual que é a contribuição que o nosso núcleo daqui pode oferecer à comunidade? Olha, nós temos trazido algumas temáticas que precisam ser, né, refletidas socialmente. Quando nós desenhamos esses eventos, seja a palestra, seja a exibição de um filme, que são atividades abertas à comunidade, né? Eles visam qualificar a reflexão das pessoas acerca dos temas, né? Vou citar um exemplo aqui que foi de sala de aula, mas que vale muito nessa perspectiva de pensar em sociedade e alcançar um pensamento mais crítico, né? Eu tinha um grupo de alunos que sempre tratava o adolescente que incorria num ato infracional por ter menos de 18 anos como um pequeno bandido ou um bandido em potencial. E eles eram super ásperos nas críticas que eles faziam, né? Um discurso raso e não bem refletido sobre o tema. E quando eu fui ministrar a disciplina de Direito da Criança e Adolescente, uma das etapas da disciplina era que fizesse uma visita numa instituição que trabalhasse com crianças e adolescentes. E eles escolheram a Fundação Casa. Eu achei fantástico. Tinha um pouco de medo, é verdade, mas eles foram até lá. Eles entrevistaram, conseguiram autorização para fazer entrevista com adolescentes, leram algumas bibliografias acerca do tema, qualificaram a opinião. A fala desses alunos no dia da apresentação do grupo era outra. Durante 6, 7 semestres que a gente teve contato, e olha que a gente teve bastante contato teórico e tudo mais, sim, eles não conseguiram assimilar a crítica que era necessária. Mas pela experiência e por se dispor a conhecer melhor e mais aprofundadamente, mudou a perspectiva. Reconheceram todos os fatores que levam um adolescente a encaminhar por um ato infracional, né? Reconheceram que nem sempre a simples inclusão num regime celular de aprisionamento é a resposta. Então eles conseguiram perceber. Eu acho que isso que aconteceu com esses alunos é o que deve acontecer na sociedade em geral. Então essa atividade dos núcleos, né, de trazer informações, seja nos eventos que fazemos aqui, seja nas publicações que fazemos em redes sociais. Eu vejo que o Nerer é muito ativo, né? Me traz sempre um material muito interessante, bem feito, com uma curadoria bem cuidadosa. Ele serve aqui, ele serve a qualificar a informação, né? No universo que a gente está de fake news, de desinformação, levar informação qualificada já é um ganho absurdo para a nossa sociedade. Então, assim, né, muito brevemente, para pensar num aspecto, eu acho que esse, de qualificar, de buscar fazer com que as pessoas cheguem a um pensamento mais crítico e qualificado sobre as temáticas dos dramas humanos que a gente vive, seja no Brasil, seja no mundo, eu acho que já é uma contribuição muito significativa. Pode ir mais além, óbvio, mas se conseguíssemos, né, e se conseguirmos manter essa atitude, acho que a gente já contribui de forma bem significativa. Perfeito. A gente tem uma matéria, acho que em todos os cursos, né, que é a ética e cidadania. A gente vê na psicologia muito esse trabalho, a conscientização, não só nessa matéria na graduação, mas em diversas outras matérias, dessa conscientização e educação em direitos humanos. Até o mesmo professor, mestre Robert, ele trabalha essa questão da educação em direitos humanos também, né? Como o senhor vê, tanto para nós alunos, mas também para a sociedade, essa educação? Talvez na escola, mas também com as pessoas que frequentam aqui o campus, mesmo não sendo os universitários em si, ou quem pretende entrar. A potencialidade de mudança poderíamos alcançar com isso? Olha, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948. Daqui a pouco a gente faz um século de declaração. E não foi qualquer coisa, né? Foi uma guinada na história do mundo. Nós estávamos superando uma atrocidade que foi a Segunda Guerra Mundial, em que ali você via o que é supressão de direito e o que é negação do outro de uma forma muito explícita, né? Porque
acho que não tem nada mais emblemático para você perceber valor de direito humano quando um ser humano tira a vida do outro de forma sistemática, como foi. Um século, quase, de declaração. E ainda o nível de violação e o número de casos são gigantescos. Para que a gente mude esse cenário, não só eu, né, mas daquilo que eu leio e percebo de pessoas que têm uma profundidade de reflexão muito maior que a minha, tudo passa pela educação. Se os seres humanos, as pessoas em geral, elas não aceitarem, elas não assimilarem que todo indivíduo, toda pessoa é digna de respeito e merece oportunidade de promoção, nós não vamos mudar esse cenário, né? Nós podemos, e nós temos aí, né, todo um sistema de proteção de direitos humanos, Tribunal Penal Internacional, Comissão de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, todas ferramentas assim fantásticas, muito importantes. Mas às vezes a impressão que passa é: estamos enxugando gelo. Porque as violações aparecem, são de certa forma combatidas, mas avançar de uma forma mais efetiva, a gente vê muito retrocesso, né? A gente vê avanço de direitos humanos e retrocesso na sequência. Então, do que eu vejo, eu percebo sem essa perspectiva da educação em direitos humanos, despertar, seja lá no ensino fundamental, ensino médio, seja aqui no ensino superior, fundamentar essa cultura de perceber que os direitos humanos não são os direitos dos manos, né? Tem muita gente que faz essa fala: direitos humanos é direito dos manos, é direito do preso, é direito... Quando, na verdade, direito humano é direito de todos e todas. A perspectiva é universalidade, né? E quando você percebe que muitos que criticam não conseguem nem reconhecer isso, né? Eu posso criticar como está sendo desenvolvida a implementação, mas negar o valor dos direitos humanos já é um sinal muito ruim, né? Porque a pessoa não consegue enxergar nem ao menos que aquilo está aí para protegê-la também. Direitos humanos é direito de todos e todas, e não de um grupo. Óbvio que os mais marginalizados da sociedade, as minorias, precisam e devem ser protegidas por ele, e essa é uma missão. Mas quando você vê a crítica de alguns em não reconhecer esse valor, é sinal que falta o quê? Falta clareza, falta informação, falta conscientização. Então, o papel da educação em direitos humanos, em todos os níveis de formação, né? E seja na mídia em geral, pedra de toque fundamental para a gente tentar fazer com que esse tanto de tempo que nós temos desde a declaração, óbvio que eu estou fazendo um recorte aqui muito tópico, né? A gente podia ir mais para trás, mas enfim, acho que foi um marco muito expressivo na declaração. Veja, passamos muito tempo e ainda a gente arranha, nós precisamos avançar. Acho que só com educação e conscientização que a gente consegue avançar nesse sentido. E é um tema tão delicado, né, de ser tratado, né? Professor, a gente sabe que o nosso país, né, o Brasil, a gente poderia colocar em 3 aspectos, né? O aspecto político, o aspecto midiático, né? E o aspecto de ensino, né? Onde o jovem ou o cidadão ele vai se deparar com essas 3 influências que, ao nosso ver, é muito forte hoje, né, aqui no Brasil. Levando em conta esses 3 âmbitos, na sua opinião pessoal, profissional, o que você pensa sobre a atual política de direitos humanos do Brasil? Lógico, haja vista que não devamos considerar as questões de partido, mas sim de política enquanto nação mesmo. Olha, eu acho que o Brasil ele espelha um pouco do que o mundo ocidental vem passando, né? Nós vemos, num geral, avanços e retrocessos numa perspectiva assim bem avassaladora. Em determinados momentos, as políticas oficiais de Estado se dizem pró-direitos humanos e traçam diversas estratégias, instrumentos e políticas para reconhecimento. E no momento seguinte, o revés. Então, me preocupa muito essa perspectiva de polarização
quanto à própria aceitação do conceito. Porque, assim, não devia estar em discussão se nós devemos ou não respeitar. Porque a nossa Constituição, em nível Brasil, a nossa Constituição se pauta, se funda na dignidade da pessoa humana. Em termos de relações internacionais, a nossa Constituição determina que o Brasil seja defensor dos direitos humanos. Então, isso não deveria estar em pauta. Isso não é uma política, vamos dizer, de governo. É uma política de Estado. O Estado brasileiro se comprometeu a isso, está fundado nisso. Então, quando você vê essa gravitação de políticas, né? Ora, as políticas, os conselhos, para ser bem objetivo e ver algo que me chamou muita atenção, nós temos conselhos do Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, conselho para discutir o direito das mulheres. Isso durante muitos anos levou a um crescimento e qualificação do debate acerca de políticas públicas para a proteção desses grupos em específico. De repente, esses conselhos ou foram encerrados, os que não tinham previsão legal, ou foram desarticulados. Isso leva a uma perda social muito grande. Você perde o processo de construção da ideia que leva à construção de políticas públicas. Você perde o referencial para a construção dessas mesmas políticas. E assim, esse retrocesso nessa perspectiva negacionista dos direitos humanos. Então, assim, o que eu vejo no cenário, o que mais me preocupa, é de fato essa gangorra que a gente vive, né? E para vencer essa gangorra, volta a pergunta anterior. O que precisamos fazer, né? Assim, existe o plano estatal, existe o plano da sociedade civil, existe o plano de cada um. O que nós temos que fazer, estritamente, é conscientizar, informar, socializar a informação do que são os direitos humanos, né? Seja na dimensão que você aplicar ele, seja na questão da discriminação racial, da proteção da mulher, da proteção da criança, seja na proteção ao mundo do trabalho, né? A gente tem que falar, nós temos que nos manifestarmos, né? Acho que o Unisal, na perspectiva de formar profissionais, né, que tenham sensibilidade social, tem um papel para uma mudança desse cenário, né? De trazer profissionais que, no seu atuar lá do dia a dia, tenham uma compreensão mais empática com o outro, nas estratégias que vai adotar, seja na administração de empresa, seja no controle do RH, esteja atento a isso, né? Não se pode pura e simplesmente pela moeda, pelo financeiro, mas considere o humano. Enfim, pela educação, pela inserção disso, de fato, é que a gente vai poder ter perspectivas mais efetivas, né? Então, acho que caminha um pouco por aí, né? Essas perguntas não são fáceis de responder, demandam muitos pontos de observação, delicado, né? mas acho que caminharia por aí. Tá, joia. Eu acho, só mais uma pergunta, muitas vezes a gente acaba deparando, até na perspectiva da psicologia, na clínica ou na psicologia social, em diversos outros âmbitos, na arquitetura, no direito, até na escola, muitas violações de direitos humanos, somente voltada à violência contra a mulher, a infantil, adolescente, diversos outros grupos. A Unisal, aqui o campus, teria alguma ferramenta ou um apoio para esses profissionais que muitas vezes não têm essa formação ou competência para lidar com essas situações? Porque na escola, hoje, na educação brasileira, a gente raramente ouve falar de educação de direitos humanos na escola. E às vezes vem para a graduação e infelizmente chega e sai com diploma sem falar ou pensar, refletir sobre isso. Numa necessidade ou numa situação, teria algum meio, alguma auxílio? Eu penso assim, no próprio plano, no PDI e nos projetos pedagógicos e planos de ensino de cada professor na sua disciplina, é importante, né, que ele promova isso, seja a disciplina que for, né? Uma disciplina, sei lá, estatística. O professor de estatística precisa fazer essa ponte, né, com a preocupação com o ser humano e o respeito. Então, assim, dentro da graduação, ferramentas para os alunos, né, conhecerem, se desenvolverem,
tem que ser dada, tem que ser oferecida. Isso é uma proposta e nós oferecemos, mesmo pelo núcleo, essas chaves, né, de reflexão e tal. Agora, para aprofundar, né, para chegar a algo a mais, nós temos algumas ferramentas dentro do Unisal. Os cursos livres que têm sido oferecidos, né, inclusive pela coordenação do professor Robert, as temáticas que têm sido oferecidas, elas despertam muito essa preocupação com o ser humano, né? Essa preocupação com a dinâmica da promoção de direitos humanos e como lidar com isso. Então, esse é um espaço, né, para um profissional que quer buscar algo a mais e ter. Os cursos livres são uma alternativa. As especializações, né, os cursos de especialização que a instituição oferece, também sempre tem uma pegada, vamos dizer, uma linguagem mais jovial, de conscientizar e preparar e estar atento a isso, né? Você tem essas ferramentas, né? Seja para essa formação complementar, mas mesmo na lógica da formação do nosso discente, né? Nesse processo de construção do conhecimento dele, que todas as práticas dos cursos elas também tenham esse destaque, né? Seja mais, seja menos, mas é necessário. Acho que eu caminharia por aí também. Perfeito. Bom, daria pra gente ficar aqui até amanhã, né? Falando. Na hora que ele tava falando, ele até pensei, será que eu pergunto se ele é a favor ou contra de uma reforma judiciária? Mas vai dar confusão, Sim. a gente deixa para uma outra oportunidade. Professor, nós queremos te agradecer aqui pelo seu tempo, pela sua dedicação. A gente sabe que é muito difícil, né, no mês, ainda mais no mês que a gente está, a gente conseguir um espaço com os professores, mas queremos te agradecer. E para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, vamos deixar aqui no link do nosso episódio o WhatsApp para quem estiver interessado em conhecer ou fazer parte do Núcleo de Direitos Humanos, né? E que essas informações, esse vídeo possa ser algo orientativo e de forma justa, né? Para que possamos conhecer tal tema, né? Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a atenção de vocês, o convite e estamos aí sempre à disposição. Até a próxima. Valeu. O Instagram também, só reforçando, o Instagram Isso. do Núcleo também vai estar na descrição do vídeo. Perfeito. E você que é aluno ou profissional, quer participar dos cursos livres ou até do Núcleo, entre em contato com a gente ou com o Instagram deles e acessa lá. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.